Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kitty Dalk, especialista em bem-estar e felicidade, dando continuidade à nossa sequência de vídeos relacionado às forças de caráter. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da coragem. A virtude da coragem é aquela virtude que abarcam as forças emocionais, que são aquelas forças que te ajudam a alcançar metas, independente da oposição externa ou interna, mesmo quando a oposição está dentro de você. Então, essa virtude é uma virtude muito poderosa que nos ajuda a enfrentar os desafios. Sabe quando a gente está com medo? Aí tem aquela frase que diz, vai com medo mesmo. As forças que estão ancoradas nessas virtudes, nessa virtude da coragem, elas te ajudam a enfrentar as coisas mesmo com medo. E essas forças ancoradas nessas virtudes, elas são compostas por 4 forças. A honestidade, a bravura, a perseverança e o entusiasmo. E hoje a gente vai falar da honestidade e da bravura. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E já deixa nos comentários aonde está posicionado a força da honestidade no seu teste. A honestidade é aquela pessoa honesta, né? No seu teste aparece como integridade, tá? E essa força da integridade, ela diz, as pessoas, né, usam da honestidade, falam de uma maneira honesta em relação a aquilo que pensam, trazem a verdade na sua fala, no seu comportamento. Então, a pessoa que tem essa força, por exemplo, posicionada entre as 5 primeiras, lembre que todos nós temos todas as 24 forças de caráter. Mas se ela estiver entre as 5 primeiras, significa que você faz isso de maneira natural. E que essa é uma premissa que você valoriza em todas as suas relações. Ou seja, falar a verdade, demonstrar a verdade, né? Ser transparente nas suas ações e na ação dos outros é algo que você valoriza muito, é muito importante para você. Isso às vezes deixa você chateado, por vezes, em situações em que você encontra ambientes ou pessoas em que não usam da mesma honestidade que você, que não compartilham da verdade como você entende que deveria ser feito. E isso pode te desestabilizar e até fazer talvez querer que você saia desse ambiente, né? Você ter a tendência de deixar ambientes que não usem, vamos dizer assim, com a verdade. Uma coisa que eu acho importante chamar a atenção é que essas forças, elas podem, se estiverem posicionadas entre as 5 primeiras, elas podem estar em superutilização, que é o overuse da força, que a gente chama, né? Isso significa dizer que ela está em uso descontrolado, desequilibrado. E quando essa força, por exemplo, da integridade, se manifesta de um uso desequilibrado, as coisas que a gente mais percebe, né? É pessoas, assim, às vezes com comportamentos querendo impor a sua verdade ou querendo que a verdade apareça a qualquer custo. Então é aquela pessoa que, sabe, às vezes no meio de uma reunião se manifesta e vai lá e diz, não, isso não é assim, porque não pode ser assim, porque essa coisa de ser honesto é tão forte que às vezes não mede muito o ambiente em que está, e isso pode trazer prejuízo, inclusive, para essa pessoa, né, no sentido de imagem mesmo, pessoal e profissional, por ser aquela pessoa que tá sempre falando, ou sempre apontando erro, sempre, sabe? Às vezes aquela pessoa que acaba não tendo tanta acessibilidade nos ambientes por causa da forma como manifesta essa força. Então lembrem, as forças todas, elas têm esse caráter muito positivo, mas elas precisam estar sendo usadas de maneira equilibrada. Do contrário, a gente pode acabar né, caindo aí nas armadilhas de que não, como isso é uma coisa que é importante para mim, eu acabo querendo impor aos outros, e às vezes isso de uma maneira inadequada. A gente sempre tem que lembrar que cada pessoa está num momento de vida e às vezes não atingiram o mesmo nível de evolução espiritual, talvez, ou até de conhecimento que a gente. Ou talvez a gente esteja num nível abaixo do que essas pessoas e por isso a gente não vê as coisas da mesma forma. Então, é tudo uma questão de alinhamento, né? Então, a gente saber dar esse respeito e esse espaço para nós e para os outros faz com que a gente tenha relações mais equilibradas. Depois, a força da bravura.
Já comenta aqui aonde está posicionada a força da bravura no seu teste. A bravura, ela é a tradução da coragem, né? Mas ela representa a gente agir mesmo quando a gente está com medo, sabe? Porque coragem não é ausência de medo, né? É você mesmo, você é aquela pessoa que se dispõe a enfrentar as situações mais desafiadoras. Você não tem medo, você está disposto a correr riscos. Então essa força da bravura mostra aquelas pessoas que estão dispostos a correr riscos quando entendem que né, aquilo que a situação em si requer essa prontidão e não medem esforços muitas vezes para enfrentar os desafios. Uma coisa que é importante a gente olhar em relação ao exercício da coragem, se ela aparecer entre as 5 primeiras, você também fazer essa mesma análise que você fez para a integridade em relação ao overuse, ou seja, o uso em excesso, de modo que você analise se você não está exagerando no uso da sua coragem. Como você pode observar isso? Se você acaba correndo riscos desnecessários, né? Assim, se colocando em situações porque você acha assim, não, eu enfrento, eu sou destemido, não me preocupo com nada. E às vezes você acaba se colocando em situações de risco que são desnecessárias, que você não precisaria estar nesta posição, né, sendo impactado por diversas situações que não teriam se você não tivesse se colocado numa determinada posição. Então esse é a análise que você precisa fazer. Certo, pessoal? Então é isso para hoje. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like. Comenta aqui comigo, para mim, nesse vídeo, aonde estão posicionadas essas forças para eu te conhecer um pouco mais. Comenta aqui e diz em que posição do seu teste a força da integridade e da bravura aparece e como você, a partir disso que a gente conversou aqui, você entende que isso se conecta com a sua vida. É isso. Eu vejo vocês na semana que vem falando das outras 2 forças que compõem essa virtude, ok? Um abraço para vocês e até mais.